E aí galera, beleza? Aqui é o Morcego falando novamente com vocês, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês curtam, comentem e compartilhem. E também se inscrevam no canal para a nossa filosofia morceguística. O tema do vídeo de hoje é: qual a hora de cortar o vínculo com os seus pais? Opa, gente, esse tema aí, ele é meio tenso, hein? É meio tenso falar de papai e de mamãe, galera. O negócio é tenso, mas assim, galera, o intuito do meu canal é dar conselhos, dar minha visão sobre as coisas, visão de mundo, meus pontos de vista, tá? Um canal de opinião. E eu tenho uma história muito interessante sobre isso daí pra vocês aí, porque eu não quero que vocês cometam erros, né? Erros que até acho que eu cometi durante algum tempo da minha vida, e eu espero que vocês não caiam nessas armadilhas, né, do destino. Gente, vamos lá, todo mundo cresce, né, com pai e mãe. Eu sei que tem gente que não cresce com exatamente o pai e a mãe, que às vezes tem um cuidador, às vezes cresce com a avó, com o tio, com o irmão mais velho, não sei. Eu sei que tem essas questões. Mas essas pessoas, geralmente, elas fazem o papel de pai e mãe, né? O papel de pai e mãe é um papel biológico, galera. Não é um papel, digamos assim, social. É um papel biológico. Então tem a questão social também, né, que a nossa sociedade foi se formada através de famílias, né, galera, né, um casamento ali, papai, mamãe e tal, a maioria das pessoas cresceu assim, a grande maioria, e isso é uma questão para outro vídeo, mas sempre tem alguém que está fazendo esse papel para vocês aí, né, esse papel de cuidadores, digamos assim. Então eu peço que vocês pensem o seguinte, tá, galera? Chega um momento na nossa vida que a gente precisa ter um certo distanciamento, uma certa opinião que não se deixe levar por emoções, emoções familiares. Eu sei que todo mundo aí, a grande maioria de vocês, ama o papai, ama a mamãe, né? Só que, cara, a gente tem aquele lance assim que às vezes a gente tem dificuldade de cortar os vínculos. E por que cortar os vínculos? É o seguinte, tá? Quando a gente é pequeno, quando eu era pequeno, acredito que a maioria das pessoas também pensa da seguinte forma, é que nós temos a visão que nossos pais, eles são meio que deuses, assim, né? A gente vê os nossos pais como uma imensa sabedoria, como se eles tivessem as respostas para a grande parte das perguntas do mundo, né? E a gente pensa nisso durante muito tempo. Então, sempre quando acontece alguma coisa, a gente vai lá, pede o conselho do papai, da mamãe, né? Aí a gente vai lá, acaba fazendo o que eles falam pra gente, eles cuidam da gente, eles botam a comidinha pra gente, né? E acaba criando esse vínculo. Só que quando a gente vai começando a crescer, primeiro que tem a fase ali da pré-adolescência, da adolescência, que a gente se torna, a maioria de nós, né? Se torna rebeldes, né, e que acham que sabe tudo da vida e não sei o que, a gente começa a questionar a autoridade dos nossos pais, questionar qualquer tipo de autoridade, né. Eu não tô falando desse tipo de questionamento, tá? Porque esse questionamento é um questionamento, na parte da adolescência, é um questionamento sem muito fundamento, na maioria dos casos, né, tem exceções, mas na maioria dos casos é meio sem fundamento, porque os adolescentes, assim, eles não têm convivência de trabalho, de, sei lá, ter que pagar conta, de vida, de viagem, de conhecer pessoas com pensamentos diferentes. Geralmente os adolescentes, eles vão lá, ficam no grupinho deles e não ouvem opiniões diferentes da deles, porque eles não gostam, eles não querem, eles estão focados no mundo deles e acham que são os reis da barriga. Galera, isso assim, lógico que há exceções. Tem adolescentes que não são assim, tem adolescentes que são cabeças pra caramba, que são gente boa, tá? Mas digamos que a maioria acontece isso. O meu questionamento é assim, é quando você cresce um pouco e você começa a questionar a criação que você teve e a visão de mundo dos seus pais, tá? Quando eu fui crescendo, galera, eu fui começando a questionar algumas interações dos meus pais comigo, e eu comecei a pensar o seguinte: por que eu vou ficar pedindo conselhos, pedindo orientações para uma pessoa que não está exatamente no ponto que eu quero chegar,
né? Porque a gente acaba, por carência, por facilidade, pedindo conselhos para nossos pais, né? Mas eu comecei a perceber que eu não queria chegar aonde meus pais estão, aonde meus pais chegaram. Eu comecei a perceber que, na verdade, aonde eles chegaram não era o bastante pra mim, cara. Assim, daí começa a se questionar, porque vários livros falam sobre isso, só que não falam diretamente dos pais, porque eu acredito que haja que meio que um tabu sobre isso. Um tabu de falar, de questionar a autoridade dos pais, né? E daí eu percebo o seguinte, eu percebi, cara, por que eu vou ficar pedindo conselhos pros meus pais se eles não sabem, cara, onde eu quero chegar? Se eles não sabem fazer eu chegar aonde eu quero chegar. E a gente começa a se questionar sobre isso, né? Por que continuar assim, né? E, assim, muitos pais, cara, quando eu falo pais, é pai e mãe, tá, galera? Com muitos pais, eles trazem consigo uma questão de traumas que eles viveram na vida deles. E eles inconscientemente acabam trazendo esses traumas para nós, tá? Na nossa criação. Eles têm medo, muitos pais se tornam possessivos, tá? Se tornam. Eles têm medo de perder a gente, entendeu? Eles têm uma questão dentro deles que eles querem sempre estar cuidando da gente, tá? Então, por exemplo, assim, às vezes uma coisa que aconteceu com a sua mãe na infância dela, sei lá, na adolescência dela, não sei, alguma parte da vida dela, ela carregou um trauma e ela pode muito bem ter trazido esse trauma na sua criação e ter transportado esse trauma para você. Então, eu já vi muito isso acontecer. Aconteceu comigo e aconteceu com várias pessoas também que eu conheço, que eu comecei a conversar, né? E eu percebo isso acontecendo muito. E eu não vejo, por exemplo, cara, muitos psicólogos falando sobre isso. Eu vejo muito poucos psicólogos falando sobre isso. Porque, como eu disse, é um tabu, cara, você questionar isso. Você questionar totalmente a autoridade de um pai e de uma mãe. Eu penso o seguinte... Vamos lá, vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar, cara, sair dessa zona de conforto que você talvez esteja no momento. Você vai precisar, por exemplo, fazer um curso, sei lá, botar a mão na massa mesmo, sei lá, empreender, fazer um negócio que você queira fazer, rolar, né? E, cara, às vezes os nossos pais, eles não vão dar força pra gente. Por quê? Porque eles têm medo da gente crescer muito e abandonar eles. Eu já vi isso muito acontecer. É todos os pais que fazem isso? Claro que não. Tem pais que vão apanhar você. Mas é uma parte dos pais. Tem muitos que não são assim. E as pessoas que vivem isso, cara, eu não vejo elas tendo muito apoio psicológico em relação a isso. Porque os psicólogos, como eu disse, eles não falam sobre isso, cara. Muitos poucos eu vi falarem sobre isso. Então, assim, você vai precisar ter essa coragem de quebrar esse vínculo para correr atrás dos seus sonhos, cara. Você vai precisar colocar limites na relação sua com seus pais. E quando eu falo colocar limites, não é você abandonar totalmente, sabe? Não é isso. Mas falar assim, ó, pai, mãe, até aqui, beleza. A partir daqui é comigo. A partir daqui é eu que vou decidir. Se eu quebrar a cara, eu que vou quebrar e eu vou tomar conta da minha vida, tá? E quando eu falo isso, não é na questão de libertinagem, tá? Não é na questão de usar substâncias proibidas. Eu estou falando na questão de coisas boas, tá? Você evoluir, você melhorar a sua vida financeira, melhorar a sua vida, o seu shape, melhorar, por exemplo, o seu mental, o seu intelectual. Às vezes você quer ir numa religião que te faça bem, eles são contra. Então, é isso que eu tô falando, tá? Respeite eles, mas entenda que eles são pessoas normais. Eles não são deuses, tá, galera? Então, a gente tem que entender que você vai precisar saber, nesse momento, saber fazer essa diferença. Saber pensar, fazer essa distinção. É o momento de eu deixar para trás essa parte da minha vida de não ouvir mais eles, de agora seguir meu próprio caminho.
Porque, às vezes, muitas vezes, cara, os nossos pais, eles não sabem o que é melhor pra gente, cara. Eles não sabem, às vezes. Porque, assim, eles são de outra geração, né? Meus pais, eles são geração X. E eu sou millennial. Então, tem gente aí que tem pais boomers, né? Às vezes o que era felicidade pra eles, o que era sucesso pra eles na geração deles, pra nós não é. Vou te dar um exemplo. Já vi muitos galera geração X, boomers aí que, cara, pra eles, felicidade, né, se dar bem na vida é você ter o mesmo emprego sempre. É você trabalhar, fazer as 6 por 1, maldito 6 por 1, né, galera? Não sei se podia ter falado essa palavra aqui, mas beleza. Fazer as 6 por 1, certo? Você ter um salarinho mais ou menos e você viajar uma vez por ano pra uma cidade perto da sua e pronto, acabou. Só que hoje em dia, cara, a galera não quer isso, mano. A galera quer uma vida épica, entendeu? Porque a vida é uma só. Então a galera quer uma vida de trampo, mas quer uma vida de trampo que dê grana, tá ligado? E um trampo que dá grana é um trampo que geralmente sai da caixinha, cara. Entendeu? E muitas vezes eles têm medo, porque eles acreditam que aquela segurança do nosso trabalho fixo é o que vai nos fazer feliz. Talvez para algumas pessoas seja, mas, por exemplo, para mim não é. Então, assim, nem sempre você vai ter, entre aspas, a bênção dos seus pais nas suas decisões. Às vezes você vai precisar quebrar esse vínculo, falar assim, matar no peito mesmo e falar, ó, agora é comigo. Agora é comigo, filho. Agora eu que vou. Se eu quebrar a cara, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu botei a cara ali e eu tentei e ninguém jogou ideia errada na minha cabeça. Entendeu? Então, assim, galera, o meu conselho é esse, tá? Eu sei que tem uma galera aí que às vezes vive junto com o pai e com a mãe ainda, né? Porque nós vivemos num país onde a situação econômica nossa é péssima, é uma bosta, né? O Bostil. Então a gente tem que fazer tripa coração para morar sozinho, porque para comprar uma casa na época dos nossos pais, cara, era muito mais fácil do que hoje. Hoje em dia você tem que, sei lá, vender sua alma, vender um rim, sei lá, talvez até vender uma perna para um amputado aí para conseguir um dinheiro para dar entrada no financiamento de uma casa boa. Uma casa boa, não uma casa em qualquer lugar. Para eles era mais fácil, então eu vejo muita gente dessa geração com esse lance, eu comprei a casa, por exemplo, nossos pais, nossos avós falam, mas eu tenho uma casa aqui e tal. Beleza, ok, foi uma grande conquista na época, mas hoje em dia a galera já tá desistindo disso, porque a maioria não vai ter condição, cara, vai ter que pagar, sei lá, 50 anos pagando um super valor pra ter uma casa, entendeu? Então a galera já tá focando em outra coisa, tá focando, sei lá, em viagens, em empreendimentos, em ter uma vida tipo, mais tranquila, entendeu? Ou ir pra outro país, alguma coisa assim, entendeu? Só que eles, cara, às vezes nossos pais, mano, eles fincavam raízes, entendeu? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, tá ligado? Porque, tipo assim, quando as coisas... Fincar raízes é bom, mas assim, chega um momento que às vezes você tá percebendo que a coisa tá indo pro ralo, aí você tem que saber sair. Você não pode ter medo de... Entendeu? Você luta até onde você conseguir melhorar o negócio, mas chega uma hora que, pô, não, agora não dá mais, agora eu tenho que... Agora é por conta própria minha mesmo. Então, assim, pra quem vive com os pais, cara, dentro de casa, eu aconselho o seguinte, respeite eles sempre, não é pra arranjar briga nem nada, porém, coloque limites, entendeu? Quando você perceber que eles estão, tipo, meio que entrando na sua cabeça e botando pensamentos negativos, se blinda e fala, ó, é comigo, a situação, a decisão é minha, e eu que vou decidir isso daqui, e eu que vou tentar tomar a melhor decisão possível. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha ajudado vocês aí, se vocês estão com dúvidas sobre esse assunto, tá? Mais uma vez, peço para vocês curtirem, compartilharem, comentarem sobre o vídeo e se inscreverem no canal. E aqui, né, vamos sempre dando uma olhada aí, dando
um replay, um flash na filosofia do morcego. Valeu, galera, até mais e muito obrigado por vocês terem ouvido esse áudio aí, esse vídeo.